O fazendeiro conta que era ele quem de fato merecia a moça deixada no altar, e por um instante, o coração da pequena Santarém parou. Miguel, um homem forte que dominava a arte de cultivar a terra, olhou para a cena diante de si com os punhos cerrados, sentindo o nó na garganta. Clara, a jovem mais bela da região, estava ali, perdida em meio ao altar decorado de flores brancas, seus olhos brilhando feitos estrelas, mas a alegria tinha se esvaído como o sol ao entardecer. Fernando, o noivo arrogante, havia desaparecido sem deixar explicação, como um fantasma que pulsa em meio aos vivos. Os convidados murmuravam entre sussurros, choques e olhares de reprovação. O vento sangrento da traição se espalhou como um incêndio. Como o noivo pode abandonar a noiva no dia do casamento? Pensou a multidão, enquanto Miguel, ao fundo, a observava com um misto de dor e esperança. Durante anos foi ele quem cultivou não só a terra, mas o amor que sentia por Clara, embora nunca tivesse tido coragem de se declarar. A notícia do enlace sempre o feriu como uma lâmina afiada. Quando a cerimônia parecia ter chegado ao seu fim, Miguel sentiu algo dentro dele se agitar. Com um golpe de coragem que parecia vir de outro mundo, ele se aproximou de Clara. O silêncio total tomou conta do ambiente, um eco surdo que só a dor podia provocar. Clara, ele começou, a voz tremendo, sempre fui eu quem deveria estar ao seu lado. Sempre sou eu quem te ama de verdade. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas, e ela olhou para Miguel sem saber o que dizer. A multidão, agora silenciosa, aguardava, as expressões em seus rostos variavam entre choque e satisfação. Fernando, que tinha se afastado, voltou em um momento que parecia tirar o fôlego de todos. O que você está fazendo aqui, fazendeiro? Ele rosnou com a arrogância escorrendo em cada palavra. Essa moça está noiva de outro, afaste-se. A tensão no ar era palpável. Miguel encarou Fernando de frente, seu coração batendo forte como um tambor de guerra. Ela não é um prêmio que você pode conquistar. Clara é livre para escolher. O que ninguém sabia era que Clara guardava um segredo, um mistério familiar que poderia alterar tudo. Talvez sua vida não fosse tão simples quanto parecia. A verdade estava escondida debaixo das camadas de sorrisos e promessas. Miguel, seu peito pesado de inseguranças, começou a se perguntar. Deveria continuar vivendo na sombra do passado ou se arriscar a um futuro incerto, mas que sempre desejou ao lado de Clara? O olhar dela, contendo a dor de uma traição e a fragilidade de um amor verdadeiro, fez seu estômago revirar. A vida em um instante parecia estar à beira de um precipício, e a pergunta vital pairava no ar. O que acontecerá agora? Clara, desgastada pela rejeição, deveria escolher entre quem realmente amava ou se permitir ser ainda mais machucada. E qual seria a reação de Fernando, o noivo ensandecido, ao ver seu mundo desmoronar? O frágil equilíbrio da situação, uma dança entre amor e dor, permanecia sem resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Miguel encarou Clara com a esperança pulsando em seu peito, a multidão em volta respirava em suspense. O silêncio era tão pesado que parecia gritar. Aquelas palavras, sempre fui eu quem deveria estar ao seu lado, ecoaram como um tambor, mas de repente uma voz cortou o ar. Era a avó de Clara, Dona Rita, que se adiantou entre a multidão, com o rosto marcado pelo tempo, mas cheio de determinação. Isso não pode continuar, Clara, ela exclamou ofegante. Você precisa saber a verdade. O olhar da velhinha era intenso, como se sua alma estivesse implorando para que a neta ouvisse. O murmúrio dos convidados se intensificou, um zumbido de intriga. Miguel sentiu seu estômago contrair. Que verdade Cole da senhora ter. Eu guardei isso por muito tempo, mas agora eu não posso mais. Dona Rita hesitou, as mãos trêmulas seguravam um papel amassado. Fernando não é quem você pensa que é. Ele não é o filho do falecido Érico, como todos acreditam. É um impostor. Essas palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O choque deu lugar a uma confusão elétrica. Clara, em estado de transição entre a dor e a incredulidade, olhou de Miguel para Fernando, que agora palpitava de raiva. Ele tentava se recompor, mas a turbulência dentro da própria cabeça o deixava preso. Isso não faz sentido, vó. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, claramente abalada, cada sílaba gotejando incredulidade. Fernando, ele foi adotado. Quando a sua família ficou em dificuldades, ele foi acolhido por Érico. Mas a verdade é que ele não tem um laço de sangue com você, Clara.
Isso muda tudo. Dona Rita finalmente revelou, sua voz embargada pela emoção. A confusão tomou conta da multidão e as expressões passaram de curiosidade a choque. Miguel sentiu que o chão sob seus pés tremia. Fernando, encarando Dona Rita, parecia uma fera acossada. Você está louca, isso é só uma tentativa desesperada de me derrubar, ele gritou, mas a dúvida na voz não passou despercebida. Clara, por outro lado, parecia se desfazer. A revelação desmoronou as fundações do que ela pensava ser verdade. Corações quebrados se tornavam um eco coletivo, a fragilidade do amor flutuando nas nuvens de mentira. E então a confusão se transformou em uma cena de drama. Clara, lutando contra as lágrimas, virou-se para Miguel. É verdade? Perguntou, a insegurança dançando em seus olhos. O que eles dizem tem fundamento? Eu não sei, Miguel balbuciou, o peso da resposta pairando como uma espada afiada. Ele desejava poder protegê-la, mas as palavras estavam presas, o nó na garganta parecia mais apertado. No meio disso tudo, um novo pensamento abateu-se sobre ele. E se Clara já soubesse? E se houvesse mais segredos que ela guardava? Dona Rita, percebendo a intensidade da situação, se aproximou mais. Eu fiz essa escolha para proteger você, Clara. Viver no escuro porque a verdade pode ser devastadora. O tom dela era quase um lamento, e as confissões lançadas ao vento pareciam usurpar as esperanças. O público, tomado por reações de espanto, observava, comentando em sussurros. As expressões variavam entre compaixão e escândalo, e a única certeza era a dúvida. Miguel encarou o altar, que agora parecia um campo de batalha. Quanto mais se revelava, menos sentido tudo fazia. Clara segurou a mão de Miguel, um gesto sutil, mas significativo. O que vamos fazer agora? Ela sussurrou, um fio de desespero na voz, enquanto os olhares ainda pairavam. Fernando se afastou, a raiva em seu rosto dando lugar a um semblante perdido. A batalha estava apenas começando, e no meio do caos mais perguntas surgiam. A verdade sobre Fernando era só a ponta do iceberg. Qual o segredo que Clara ainda guardava? Havia mais neste jogo de amor e traição do que todos podiam imaginar. E o que aconteceria quando as sombras se dissipassem? O futuro estava em aberto, todas as possibilidades fervendo no ar. Clara olhou fixamente para Miguel, a dor em seu olhar refletindo a confusão. Eu não posso acreditar que tudo isso está acontecendo. O murmúrio da multidão era ensurdecedor, mas no coração dela, apenas um silêncio opressivo. Dona Rita, com as mãos trêmulas, parecia reviver toda a dor que tinha guardado por anos. E então, de repente, tudo mudou. Enquanto a cena se desenrolava, um grito cortou o ar. Parem tudo isso! Era Isabel, a irmã mais velha de Clara, que sempre esteve em segundo plano, mas agora avançava com uma força inesperada. O desespero em seu olhar deixava claro que ela tinha algo mais a dizer. Vó, você não pode colocar tudo em xeque assim, tem mais na história do que você imagina. O olhar fixo de Isabel fez a multidão parar. O que ela poderia saber que mudaria tudo novamente? A tensão era densa, quase palpável. Miguel prendeu a respiração, enquanto Clara parecia hesitar, confusa no meio de tantas revelações. Isabel respirou fundo, a coragem se acumulando em seu peito. Fernando pode não ser quem pensam, mas ele também não é o único que esconde segredos. A avó e os convidados trocaram olhares perturbados. Isabel, o que você quer dizer com isso? Dona Rita perguntou, a voz tensa. Não é a hora para mistérios. Eu nunca contei para você, Clara, começou Isabel, as palavras soando como se cada uma delas fosse uma luta. Quando a nossa mãe faleceu, a verdade sobre o pai dela e o que aconteceu com ele foi escondida. Ela hesitou, buscando coragem. Nossa mãe teve um caso e o pai de Fernando é o verdadeiro pai de Clara. As palavras de Isabel ressoaram como um trovão, a confusão se transformando em choque absoluto. A multidão estava em estado de estupor, segredos se desenrolando como uma tapeçaria de mentiras. O chão parecia tremer sob os pés de todos. Miguel ficou pasmo, tentando processar a implicação. Clara mal conseguia respirar, o rosto empalidecendo. Como isso é possível? Clara sussurrou, a incerteza sendo um peso descomunal em seu peito. Irmã, você realmente acredita no que está dizendo? Mas já era tarde. A verdade tinha saído e agora não havia como voltar. Os murmúrios da multidão se intensificaram, como um mar revolto. Fernando, que até então estava calado, agora se via encurralado pela revelação. Você está louca, não pode estar falando sério. Ele gritou, a raiva esmagando suas tentativas de defesa. No Fernando, é verdade. Nossa mãe me contou em segredo antes de morrer, disparou Isabel, a voz cheia de emoção. Você nunca foi parte da família, na verdade você e Clara são irmãos. Miguel sentiu um nó na garganta e seu estômago revirou. A verdade não era apenas uma revelação. Era uma explosão que mudaria tudo. Clara se virou para Miguel, os olhos cheios de uma mistura de dor e confusão, buscando respostas que ele não tinha.
Cada um dos sentimentos estava estampado em seus rostos: desespero, traição, choque. A multidão estava em caos, gritos, soluços, expressões paralisadas de incredulidade. A ideia de que Fernando e Clara compartilhavam um laço sanguíneo transformou o altar em um campo de batalha emocional. Miguel percebeu que a confusão total tinha se instalado, os sentimentos se misturando, e a única certeza era que tudo o que conheciam poderia não ser verdade. Enquanto a gritaria e a agitação aumentavam, a pergunta pairou no ar: quem realmente eram eles? O amor e a traição estavam entrelaçados em uma verdade nua e crua. O que eles fariam agora nesse labirinto de segredos? Clara estava perdida entre dois mundos, e o futuro diante deles parecia mais incerto do que nunca. Clara estava paralisada, a realidade desmoronando ao redor dela. As palavras de Isabel cortaram como uma faca afiada, e toda a confusão a envolvia como uma neblina densa. Ela mal conseguia processar. Eram irmãos, e se tudo o que conhecia fosse uma mentira? A multidão murmurava com uma intensidade que podia ser sentida no ar, e Miguel, inicialmente surpreso, agora se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não sabia o que pensar e ainda mais não sabia o que dizer. Fernando, incandescente, parecia perder o controle, seus olhos brilhando com fúria. Você não pode estar falando sério. Tudo isso é uma farsa. Ele se voltou para Clara, as palavras saindo como um veneno. Você nunca acreditou que isso poderia ser verdade, acreditou? Sou eu quem te ama, Clara. Mas em seu olhar havia uma chispa de dúvida, uma rachadura na fachada. Isabel não estava com medo. Não sou só eu que digo isso. Nossa mãe sabia, Clara sabia de tudo. E você tem que entender que, mas, antes que pudesse terminar, um grito alterado cortou o ar. Veio de Dona Rita. É melhor você se calar, menina. Você não sabe o que está dizendo. A voz da avó era um trovejante aviso, mas Isabel não recuou. Não podia mais ficar quieta, a verdade precisava sair. Eu não falo por mim, falo porque vivemos em um mar de mentiras. O pai de Fernando nunca foi apenas um homem bondoso em um momento de necessidade. Isabel hesitou e Miguel sentiu a tensão aumentar. Ele é o responsável pela tragédia que aconteceu na nossa família. Silêncio. Clara e Miguel trocaram olhares. A multidão estava em choque absoluto. O peso da revelação caía pesada como um manto escuro. Isto não é verdade. De onde você tirou isso? Fernando gritou, quase desesperado, enquanto suas palavras encolhiam sua presença, diminuindo diante da tempestade emocional. E então a revelação chocante. Isabel, com um olhar determinado, continuou: ele é o homem que destruiu a vida da nossa mãe. Ele fez algo terrível. Algo que mudou tudo. O rosto de Clara se contorceu em confusão e temor. O que mais ela não sabia? O que isso significava para ela? Você precisa escutar, Clara. O que aconteceu não foi só um caso. A verdade é que nossa mãe ela foi forçada a sumir. E quando ela voltou, não era mais a mesma. Isabel falava rápido, as palavras explodindo como fragmentos de uma bomba. Ela nunca esqueceu e encontrou a força para esconder tudo isso, proteger você de algo que poderia ser devastador. Dona Rita, tomada pelo choque, balançava a cabeça enquanto a angústia nas feições era visível. É isso que você quer, Isabel, que a verdade destrua tudo? Clara então começou a tremer. Mas o que isso significa para mim, para nós? Sua voz estava cheia de dor, suas mãos começaram a suar. Essa nova revelação parecia um túnel sem saída. Miguel tomou a frente, seu coração batendo desesperadamente. Espere, o que você está dizendo pode mudar tudo. Mas já era tarde. Tudo estava em processo de desmoronar, e a verdade, agora como uma tempestade furiosa, ameaçava levar tudo junto. A multidão sussurrava, o caos corria livre, e ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não poderia deixar isso assim. E então, em um momento de pura virada, um grito atravessou a multidão. Esperem, era uma mulher desconhecida se movendo entre as pessoas. Todos os olhares se voltaram para ela e Miguel sentiu um arrepio na espinha. A mulher se aproximou, sua expressão era grave. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. As revelações estavam prestes a continuar, a tensão havia se tornado elétrica. Clara, Miguel, Fernando e Isabel se voltaram para a mulher, todos aflitos e ansiosos pela verdade que poderia ser ainda mais devoradora do que o esperado. Ninguém sabia o que estava por vir, mas o futuro, agora envolto em mistério, prometia ser mais devastador do que podiam imaginar. A mulher desconhecida, de expressão séria, avançou entre a multidão como um feixe de luz cortando a escuridão do momento. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. Sua voz era firme, mas havia um tremor subjacente que deixava tudo mais intenso. Os olhares se concentraram nela e Miguel sentiu uma onda de tensão percorrer seu corpo. O coração de Clara parecia querer sair pela boca, e até mesmo Fernando, que estava enfurecido, fez silêncio, tentando compreender o que estava prestes a ser revelado. Quem é você?
Clara perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto todas as emoções lutavam para encontrar um espaço nas palavras que saíam de sua boca. Meu nome é Lúcia, disse a mulher, e a multidão se tornou um turbilhão de murmúrios. Trabalhei com sua mãe, Clara. Ela tinha segredos, segredos que não podemos mais ignorar. O ar estava pesado com a ansiedade coletiva. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. O que você sabe? Ele questionou a urgência na voz. Lúcia respirou fundo, seus olhos se movendo rapidamente entre os rostos, buscando apoio. Vocês precisam entender que tudo está interconectado. O passado da sua família, a história de Fernando, é muito mais complicada do que vocês imaginam. A sua mãe e o pai dele não eram apenas conhecidos, eles estavam envolvidos em algo maior. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu que a cabeça girava. Como assim? O que você quer dizer, seu pai? E a família de Fernando? Eles tinham um relacionamento obscuro, algo que ninguém ousa tocar. Lúcia continuou, suas palavras pesadas no ar. A verdade é que tanto Clara quanto Fernando têm laços com algo que pode mudar tudo. Eles não são apenas irmãos, eles estão ligados a um antigo segredo. Que segredo? A pergunta estava carregada de aversão. Cada palavra sembrava um estilhaço de vidro. Miguel prendeu a respiração. Ele não estava pronto para isso, mas Lúcia não estava acabando. Havia uma disputa antiga entre suas famílias, algo que levou a traições e mortes. A sua mãe, Clara, nunca quis que você soubesse. Ela passou a vida inteira protegendo você de uma verdade que poderia devastar tudo. Devastar tudo, Fernando repetiu, a incredulidade em sua voz. Sua expressão alterou-se de raiva para terror. O que você está insinuando? Eu estou dizendo que você é parte de algo maior. Algo que deixou um rastro de dor entre nossas famílias. A verdade de que a sua mãe não era apenas uma mulher comum, ela estava envolvida em algo que poderia arruinar não só a vida de vocês, mas também de muitos outros. Então um grito ecoou pela multidão. Parem, parem! Era uma voz feminina cortante que fez todos se virarem. Era Sofia, uma mulher que Clara nunca esperou ver novamente. Sua presença ali gerou um choque instantâneo. Ela havia se ido há anos desaparecida sem explicação. Eu não posso deixar isso acontecer. O olhar de Clara se transformou, o choque tornando-se incompreensão. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei a verdade, e mais importante porque a verdade pode mudar tudo sobre quem vocês pensam ser. Sofia gritou, interrompendo o fluxo. Sua aura era carregada de urgência, como se ela estivesse correndo contra o tempo. Miguel olhou fixamente para Sofia, um nó no estômago. Ele não tinha certeza se queria ouvir mais. O ambiente mudou. O que estava antes enredado entre amor e traição se transformou em um emaranhado de segredos inimagináveis. Vocês não sabem o que está em jogo. O que eu descobri pode não só destruir suas vidas, mas também revelar quem vocês realmente são, disse ela, a fresta de um sorriso nos lábios que parecia mais uma máscara de dor. E Clara, você precisa saber a razão pela qual eu me afastei e a razão pela qual sua mãe a escondeu de tudo isso. Vai abalar suas fundações. A multidão estava em silêncio absoluto. O suspense era palpável e Miguel sentiu que a vida de Clara mudava na frente dele. As verdades que se escondiam poderiam ser mais devastadoras do que eles jamais imaginaram. Agora entra uma pergunta crucial: quem eles realmente eram? O que mais poderia ser revelado? A cena estava pesada e todos aguardavam a próxima explosão de verdades que se aproximava. Um estrondo se aproximava, como se o destino tivesse sua própria agenda e todos estavam prestes a ser arrastados por ele. Clara estava paralisada, a realidade desmoronando ao redor dela. As palavras de Isabel cortaram como uma faca afiada e toda a confusão a envolvia como uma neblina densa. Ela mal conseguia processar. Eram irmãos, e se tudo o que conhecia fosse uma mentira? A multidão murmurava com uma intensidade que podia ser sentida no ar. E Miguel, inicialmente surpreso, agora se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não sabia o que pensar e ainda mais não sabia o que dizer. Fernando, incandescente, parecia perder o controle, seus olhos brilhando com fúria. Você não pode estar falando sério. Tudo isso é uma farsa. Ele se voltou para Clara, as palavras saindo como um veneno. Você nunca acreditou que isso poderia ser verdade, acreditou? Sou eu quem te ama, Clara. Mas em seu olhar havia uma chispa de dúvida, uma rachadura na fachada. Isabel não estava com medo. Não sou só eu que digo isso. Nossa mãe sabia, Clara sabia de tudo. E você tem que entender que, mas, antes que pudesse terminar, um grito alterado cortou o ar. Veio de Dona Rita. É melhor você se calar, menina. Você não sabe o que está dizendo. A voz da avó era um trovejante aviso, mas Isabel não recuou. Não podia mais ficar quieta. A verdade precisava sair. Eu não falo por mim. Falo porque vivemos em um mar de mentiras. O pai de Fernando nunca foi apenas um homem bondoso em um momento de necessidade.
Ele é. Isabel hesitou e Miguel sentiu a tensão aumentar. Ele é o responsável pela tragédia que aconteceu na nossa família. Silêncio. Clara e Miguel trocaram olhares. A multidão estava em choque absoluto. O peso da revelação caía pesada como um manto escuro. Isto não é verdade. De onde você tirou isso? Fernando gritou, quase desesperado, enquanto suas palavras encolhiam sua presença, diminuindo diante da tempestade emocional. E então a revelação chocante. Isabel, com um olhar determinado, continuou: ele é o homem que destruiu a vida da nossa mãe. Ele fez algo terrível. Algo que mudou tudo. O rosto de Clara se contorceu em confusão e temor. O que mais ela não sabia? O que isso significava para ela? Você precisa escutar, Clara. O que aconteceu não foi só um caso. A verdade é que nossa mãe, ela foi forçada a sumir. E quando ela voltou, não era mais a mesma. Isabel falava rápido, as palavras explodindo como fragmentos de uma bomba. Ela nunca esqueceu e encontrou a força para esconder tudo isso, proteger você de algo que poderia ser devastador. Dona Rita, tomada pelo choque, balançava a cabeça enquanto a angústia nas feições era visível. É isso que você quer, Isabel, que a verdade destrua tudo? Clara então começou a tremer. Mas o que isso significa para mim, para nós? Sua voz estava cheia de dor, suas mãos começaram a suar. Essa nova revelação parecia um túnel sem saída. Miguel tomou a frente, seu coração batendo desesperadamente. Espere, o que você está dizendo pode mudar tudo, mas já era tarde. Tudo estava em processo de desmoronar e a verdade, agora como uma tempestade furiosa, ameaçava levar tudo junto. A multidão sussurrava, o caos corria livre e ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não poderia deixar isso assim. E então, em um momento de pura virada, um grito atravessou a multidão. Esperem! Era uma mulher desconhecida se movendo entre as pessoas. Todos os olhares se voltaram para ela e Miguel sentiu um arrepio na espinha. A mulher se aproximou, sua expressão era grave. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. As revelações estavam prestes a continuar, a tensão havia se tornado elétrica. Clara, Miguel, Fernando e Isabel se voltaram para a mulher. Todos aflitos e ansiosos pela verdade que poderia ser ainda mais devoradora do que o esperado. Ninguém sabia o que estava por vir, mas o futuro, agora envolto em mistério, prometia ser mais devastador do que podiam imaginar. Meu nome é Lúcia, disse a mulher, e a multidão se tornou um turbilhão de murmúrios. Trabalhei com sua mãe, Clara. Ela tinha segredos, segredos que não podemos mais ignorar. O ar estava pesado com a ansiedade coletiva. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. O que você sabe? Ele questionou a urgência na voz. Lúcia respirou fundo, seus olhos se movendo rapidamente entre os rostos, buscando apoio. Vocês precisam entender que tudo está interconectado. O passado da sua família, a história de Fernando, é muito mais complicada do que vocês imaginam. A sua mãe e o pai dele não eram apenas conhecidos, eles estavam envolvidos em algo maior. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu que a cabeça girava. Como assim? O que você quer dizer? Seu pai e a família de Fernando. Eles tinham um relacionamento obscuro, algo que ninguém ousa tocar. Lúcia continuou, suas palavras pesadas no ar. A verdade é que tanto Clara quanto Fernando têm laços com algo que pode mudar tudo. Eles não são apenas irmãos, eles estão ligados a um antigo segredo. Que segredo? Miguel interrompeu, angustiado. As respostas estavam escapando como água entre os dedos. Mas Lúcia não estava acabando. Havia uma disputa antiga entre suas famílias, algo que levou a traições e mortes. A sua mãe, Clara, nunca quis que você soubesse. Ela passou a vida inteira protegendo você de uma verdade que poderia devastar tudo. Então, um grito ecoou pela multidão. Precisamos parar com isso. Era Sofia, uma mulher que Clara nunca esperou ver novamente. Sua presença ali gerou um choque instantâneo. Eu não posso deixar isso acontecer. O olhar de Clara se transformou, o choque tornando-se incompreensão. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei a verdade, e mais importante porque a verdade pode mudar tudo sobre quem vocês pensam ser. Sofia gritou, interrompendo o fluxo. Sua aura era carregada de urgência, como se ela estivesse correndo contra o tempo. Miguel olhou fixamente para Sofia, um nó no estômago. Ele não tinha certeza se queria ouvir mais. O ambiente mudou. O que estava antes enredado entre amor e traição se transformou em um emaranhado de segredos inimagináveis. Vocês não sabem o que está em jogo. O que eu descobri pode não só destruir suas vidas, mas também revelar quem vocês realmente são, disse ela, a fresta de um sorriso nos lábios que parecia mais uma máscara de dor. E Clara, você precisa saber a razão pela qual eu me afastei e a razão pela qual sua mãe a escondeu de tudo isso. Vai abalar suas fundações. A multidão estava em silêncio absoluto. O suspense era palpável e Miguel sentiu que a vida de Clara mudava na frente dele.
As verdades que se escondiam poderiam ser mais devastadoras do que eles jamais imaginaram. Agora entra uma pergunta crucial: quem eles realmente eram? O que mais poderia ser revelado? E num instante um grito estrondoso fez todos se virarem, uma explosão seguida de vidro se quebrando. A tenda do altar desabou sobre a multidão e o caos se instalou novamente. O cenário tornou-se um pesadelo. Clara, Miguel e os demais foram empurrados pelo desespero, as pessoas gritando, tentando escapar das sombras que a tenda criava. No meio da confusão, Clara ouviu uma voz familiar. Clara! Era sua mãe ali em carne e osso, surgindo do meio da multidão, sua expressão pálida e angustiada. O que você está fazendo aqui? A história agora prometia um verdadeiro desastre emocional e as perguntas fervilhavam. Como sua mãe poderia estar ali? O futuro, agora envolto em novos mistérios, prometia ser ainda mais devastador do que podiam imaginar. Clara olhou para Miguel e ele viu o desespero em seus olhos. O que mais estava prestes a ser revelado, as respostas ainda estavam longe e o próximo passo parecia uma escalada interminável de dor e descobertas. Clara estava paralisada, a realidade desmoronando ao seu redor. As palavras de Isabel cortaram como uma faca afiada e toda a confusão a envolvia como uma neblina densa. Ela mal conseguia processar. Eram irmãos, e se tudo o que conhecia fosse uma mentira, a multidão murmurava com uma intensidade que podia ser sentida no ar. Miguel, inicialmente surpreso, agora se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não sabia o que pensar e ainda mais não sabia o que dizer. Fernando, incandescente, parecia perder o controle. Seus olhos brilhavam com fúria. Você não pode estar falando sério, tudo isso é uma farsa. Ele se voltou para Clara, as palavras saindo como veneno. Você nunca acreditou que isso poderia ser verdade, acreditou? Sou eu quem te ama, Clara. Mas em seu olhar havia uma chispa de dúvida, uma rachadura na fachada. Isabel não estava com medo. Não sou só eu que digo isso. Nossa mãe sabia, Clara sabia de tudo, e você tem que entender que, mas, antes que pudesse terminar, um grito alterado cortou o ar, veio de Dona Rita. É melhor você se calar, menina, você não sabe o que está dizendo. A voz da avó era um trovejante aviso, mas Isabel não recuou, não podia mais ficar quieta, a verdade precisava sair. Eu não falo por mim, falo porque vivemos em um mar de mentiras. O pai de Fernando nunca foi apenas um homem bondoso em um momento de necessidade. Ele é. Isabel hesitou e Miguel sentiu a tensão aumentar. Ele é o responsável pela tragédia que aconteceu na nossa família. Silêncio. Clara e Miguel trocaram olhares. A multidão estava em choque absoluto. O peso da revelação caía pesada como um manto escuro. Isto não é verdade. De onde você tirou isso? Fernando gritou, quase desesperado, enquanto suas palavras encolhiam sua presença, diminuindo diante da tempestade emocional. E então, a revelação chocante. Isabel, com um olhar determinado, continuou: ele é o homem que destruiu a vida da nossa mãe. Ele fez algo terrível, algo que mudou tudo. O rosto de Clara se contorceu em confusão e temor. O que mais ela não sabia, o que isso significava para ela, você precisa escutar, Clara, o que aconteceu não foi só um caso. A verdade é que nossa mãe ela foi forçada a sumir. E quando ela voltou, não era mais a mesma. Isabel falava rápido, as palavras explodindo como fragmentos de uma bomba. Ela nunca esqueceu e encontrou a força para esconder tudo isso, proteger você de algo que poderia ser devastador. Dona Rita, tomada pelo choque, balançava a cabeça enquanto a angústia nas feições era visível. É isso que você quer, Isabel, que a verdade destrua tudo? Clara então começou a tremer. Mas o que isso significa para mim? Para nós, sua voz estava cheia de dor, suas mãos começaram a suar. Essa nova revelação parecia um túnel sem saída. Miguel tomou a frente, seu coração batendo desesperadamente. Espere. O que você está dizendo pode mudar tudo, mas já era tarde. Tudo estava em processo de desmoronar e a verdade, agora como uma tempestade furiosa, ameaçava levar tudo junto. A multidão sussurrava, o caos corria livre e ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não poderia deixar isso assim. E então, em um momento de pura virada, um grito atravessou a multidão. Esperem, era uma mulher desconhecida se movendo entre as pessoas. Todos os olhares se viraram para ela e Miguel sentiu um arrepio na espinha. A mulher se aproximou, sua expressão era grave. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. As revelações estavam prestes a continuar, a tensão havia se tornado elétrica. Clara, Miguel, Fernando e Isabel se voltaram para a mulher, todos aflitos e ansiosos pela verdade que poderia ser ainda mais devoradora do que o esperado. Ninguém sabia o que estava por vir, mas o futuro, agora envolto em mistério, prometia ser mais devastador do que podiam imaginar. Meu nome é Lúcia, disse a mulher, e a multidão se tornou um turbilhão de murmúrios. Trabalhei com sua mãe, Clara. Ela tinha segredos, segredos que não podemos mais ignorar.
O ar estava pesado com a ansiedade coletiva. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. O que você sabe? Ele questionou a urgência na voz. Lúcia respirou fundo, seus olhos se movendo rapidamente entre os rostos, buscando apoio. Vocês precisam entender que tudo está interconectado. O passado da sua família, a história de Fernando, é muito mais complicada do que vocês imaginam. A sua mãe e o pai dele não eram apenas conhecidos. Eles estavam envolvidos em algo maior. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu que a cabeça girava. Como assim? O que você quer dizer? Seu pai e a família de Fernando. Eles tinham um relacionamento obscuro, algo que ninguém ousa tocar. Lúcia continuou, suas palavras pesadas no ar. A verdade é que tanto Clara quanto Fernando têm laços com algo que pode mudar tudo. Eles não são apenas irmãos, eles estão ligados a um antigo segredo. Que segredo? Miguel interrompeu, angustiado. As respostas estavam escapando como água entre os dedos. Mas Lúcia não estava acabando. Havia uma disputa antiga entre suas famílias, algo que levou a traições e mortes. A sua mãe, Clara, nunca quis que você soubesse. Ela passou a vida inteira protegendo você de uma verdade que poderia devastar tudo. Então, um grito ecoou pela multidão. Precisamos parar com isso. Era Sofia, uma mulher que Clara nunca esperou ver novamente. Sua presença ali gerou um choque instantâneo. Eu não posso deixar isso acontecer. O olhar de Clara se transformou, o choque tornando-se incompreensão. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei a verdade. E mais importante, porque a verdade pode mudar tudo sobre quem vocês pensam ser, Sofia gritou, interrompendo o fluxo. Sua aura era carregada de urgência, como se ela estivesse correndo contra o tempo. Miguel olhou fixamente para Sofia, um nó no estômago. Ele não tinha certeza se queria ouvir mais. O ambiente mudou. O que estava antes enredado entre amor e traição se transformou em um emaranhado de segredos inimagináveis. Vocês não sabem o que está em jogo. O que eu descobri pode não só destruir suas vidas, mas também revelar quem vocês realmente são, disse ela, a fresta de um sorriso nos lábios que parecia mais uma máscara de dor. E Clara, você precisa saber a razão pela qual eu me afastei e a razão pela qual sua mãe a escondeu de tudo isso vai abalar suas fundações. A multidão estava em silêncio absoluto. O suspense era palpável e Miguel sentiu que a vida de Clara mudava na frente dele. As verdades que se escondiam poderiam ser mais devastadoras do que eles jamais imaginaram. Agora entra uma pergunta crucial: quem eles realmente eram? O que mais poderia ser revelado? E num instante um grito estrondoso fez todos se virarem, uma explosão seguida de vidro se quebrando. A tenda do altar desabou sobre a multidão e o caos se instalou novamente. O cenário tornou-se um pesadelo. Clara, Miguel e os demais foram empurrados pelo desespero, as pessoas gritando, tentando escapar das sombras que a tenda criava. No meio da confusão, Clara ouviu uma voz familiar. Clara. Era sua mãe, ali em carne e osso, surgindo do meio da multidão, sua expressão pálida e angustiada. O que você está fazendo aqui? A história agora prometia um verdadeiro desastre emocional e as perguntas fervilhavam. Como sua mãe poderia estar ali? Então tudo aconteceu muito rápido. Um grupo surgiu invadindo a cena, empurrando as pessoas com a força de um tidal. Clara viu horrorizada a máscara de um homem que ela conhecia muito bem, seu pai distante que acreditava estar morto há anos. Ele estava ali a poucos passos entre as sombras com uma expressão assustadora e ele não estava sozinho. André, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara mal conseguiu sair, seu coração pulsando num ritmo insano. Na fração de segundos, o mundo dela desabou. O que aquele homem estava fazendo ali? Ele olhou para a multidão e então focou em Clara, seus olhos cheios de um conflito interminável. Clara, é complicado, as palavras dele eram apenas sussurros. E a multidão parou, apavorada, observando aquele reencontro. Sabe de tudo isso? Miguel sussurrou para si mesmo, enquanto seu coração batia forte, a confusão se acumulava. O impacto do que estava acontecendo era insuportável, e enquanto os rostos se viravam, Clara pensou em todas as perguntas que nunca teria resposta. O que ele escondia? O que mais estava envolvido? Uma onda de incertezas varreu a cena, e a verdade começava a se desenrolar, revelando mais segredos do que Clara jamais poderia imaginar. Pai, você estava vivo o tempo todo? O olhar de Clara se fixou no dele, e a pergunta ecoou entre eles como a última linha entre dois mundos que pareciam prestes a colidir. A Crowd ficou em silêncio e a tensão era palpável. Ninguém sabia qual seria o próximo movimento. O que mais eles iriam descobrir? O que significava tudo isso? O futuro se tornava estranhamente escuro e cheio de surpresas, e Clara estaria pronta para encarar o que viesse a seguir? Clara estava paralisada, a realidade desmoronando ao seu redor. As palavras de Isabel cortaram como uma faca afiada e toda a confusão a envolvia como uma neblina densa. Ela mal conseguia processar.
eram irmãos. E se tudo o que conhecia fosse uma mentira, a multidão murmurava com uma intensidade que podia ser sentida no ar. Miguel, inicialmente surpreso, agora se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não sabia o que pensar e ainda mais não sabia o que dizer. Fernando, incandescente, parecia perder o controle, seus olhos brilhavam com fúria. Você não pode estar falando sério. Tudo isso é uma farsa. Ele se voltou para Clara, as palavras saindo como veneno. Você nunca acreditou que isso poderia ser verdade, acreditou? Sou eu quem te ama, Clara. Mas em seu olhar havia uma chispa de dúvida, uma rachadura na fachada. Isabel não estava com medo. Não sou só eu que digo isso. Nossa mãe sabia, Clara sabia de tudo. E você tem que entender que, mas antes que pudesse terminar, um grito alterado cortou o ar. Veio de Dona Rita. É melhor você se calar, menina. Você não sabe o que está dizendo. A voz da avó era um trovejante aviso, mas Isabel não recuou. Não podia mais ficar quieta. A verdade precisava sair. Eu não falo por mim, falo porque vivemos em um mar de mentiras. O pai de Fernando nunca foi apenas um homem bondoso em um momento de necessidade. Ele é. Isabel hesitou e Miguel sentiu a tensão aumentar. Ele é o responsável pela tragédia que aconteceu na nossa família. Silêncio. Clara e Miguel trocaram olhares. A multidão estava em choque absoluto. O peso da revelação caía pesada como um manto escuro. Isto não é verdade. De onde você tirou isso? Fernando gritou, quase desesperado, enquanto suas palavras encolhiam sua presença, diminuindo diante da tempestade emocional. E então, a revelação chocante. Isabel, com um olhar determinado, continuou: ele é o homem que destruiu a vida da nossa mãe. Ele fez algo terrível, algo que mudou tudo. O rosto de Clara se contorceu em confusão e temor. O que mais ela não sabia, o que isso significava para ela. Você precisa escutar, Clara. O que aconteceu não foi só um caso. A verdade é que nossa mãe ela foi forçada a sumir, e quando ela voltou não era mais a mesma. Isabel falava rápido, as palavras explodindo como fragmentos de uma bomba. Ela nunca esqueceu, e encontrou a força para esconder tudo isso, proteger você de algo que poderia ser devastador. Dona Rita, tomada pelo choque, balançava a cabeça enquanto a angústia nas feições era visível. É isso que você quer, Isabel, que a verdade destrua tudo? Clara então começou a tremer. Mas o que isso significa para mim, para nós? Sua voz estava cheia de dor, suas mãos começaram a suar. Essa nova revelação parecia um túnel sem saída. Miguel tomou a frente, seu coração batendo desesperadamente. Espere, o que você está dizendo pode mudar tudo, mas já era tarde. Tudo estava em processo de desmoronar, e a verdade, agora como uma tempestade furiosa, ameaçava levar tudo junto. A multidão sussurrava, o caos corria livre, e ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não poderia deixar isso assim. E então, em um momento de pura virada, um grito atravessou a multidão. Esperem! Era uma mulher desconhecida se movendo entre as pessoas. Todos os olhares se voltaram para ela e Miguel sentiu um arrepio na espinha. A mulher se aproximou, sua expressão era grave. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. As revelações estavam prestes a continuar, a tensão havia se tornado elétrica. Clara, Miguel, Fernando e Isabel se voltaram para a mulher, todos aflitos e ansiosos pela verdade que poderia ser ainda mais devoradora do que o esperado. Ninguém sabia o que estava por vir, mas o futuro, agora envolto em mistério, prometia ser mais devastador do que podiam imaginar. Meu nome é Lúcia, disse a mulher, e a multidão se tornou um turbilhão de murmúrios. Trabalhei com sua mãe, Clara. Ela tinha segredos, segredos que não podemos mais ignorar. O ar estava pesado com a ansiedade coletiva. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. O que você sabe? Ele questionou, a urgência na voz. Lúcia respirou fundo, seus olhos se movendo rapidamente entre os rostos, buscando apoio. Vocês precisam entender que tudo isso, tudo está interconectado. O passado da sua família, a história de Fernando, é muito mais complicada do que vocês imaginam. A sua mãe e o pai dele não eram apenas conhecidos. Eles estavam envolvidos em algo maior. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu que a cabeça girava. Como assim? O que você quer dizer? Seu pai e a família de Fernando. Eles tinham um relacionamento obscuro, algo que ninguém ousa tocar. Lúcia continuou, suas palavras pesadas no ar. A verdade é que tanto Clara quanto Fernando têm laços com algo que pode mudar tudo. Eles não são apenas irmãos, eles estão ligados a um antigo segredo. Que segredo? Miguel interrompeu, angustiado. As respostas estavam escapando como água entre os dedos. Mas Lúcia não estava acabando, havia uma disputa antiga entre suas famílias. Algo que levou a traições e mortes. A sua mãe, Clara, nunca quis que você soubesse. Ela passou a vida inteira protegendo você de uma verdade que poderia devastar tudo. Então um grito ecoou pela multidão.
Precisamos parar com isso. Era Sofia, uma mulher que Clara nunca esperou ver novamente. Sua presença ali gerou um choque instantâneo. Eu não posso deixar isso acontecer. O olhar de Clara se transformou, o choque tornando-se incompreensão. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei a verdade. E mais importante, porque a verdade pode mudar tudo sobre quem vocês pensam ser, Sofia gritou, interrompendo o fluxo. Sua aura era carregada de urgência, como se ela estivesse correndo contra o tempo. Miguel olhou fixamente para Sofia, um nó no estômago. Ele não tinha certeza se queria ouvir mais. O ambiente mudou. O que estava antes enredado entre amor e traição se transformou em um emaranhado de segredos inimagináveis. Vocês não sabem o que está em jogo. O que eu descobri pode não só destruir suas vidas, mas também revelar quem vocês realmente são, disse ela, a fresta de um sorriso nos lábios que parecia mais uma máscara de dor. E Clara, você precisa saber a razão pela qual eu me afastei e a razão pela qual sua mãe a escondeu de tudo isso vai abalar suas fundações. A multidão estava em silêncio absoluto. O suspense era palpável e Miguel sentiu que a vida de Clara mudava na frente dele. As verdades que se escondiam poderiam ser mais devastadoras do que eles jamais imaginaram. Agora entra uma pergunta crucial: quem eles realmente eram? O que mais poderia ser revelado? E num instante um grito estrondoso fez todos se virarem, uma explosão seguida de vidro se quebrando. A tenda do altar desabou sobre a multidão e o caos se instalou novamente. O cenário tornou-se um pesadelo. Clara, Miguel e os demais foram empurrados pelo desespero, as pessoas gritando, tentando escapar das sombras que a tenda criava. No meio da confusão, Clara ouviu uma voz familiar. Clara! Era sua mãe ali em carne e osso, surgindo do meio da multidão, sua expressão pálida e angustiada. O que você está fazendo aqui? A história agora prometia um verdadeiro desastre emocional e as perguntas fervilhavam. Como sua mãe poderia estar ali? Então tudo aconteceu muito rápido. Um grupo surgiu invadindo a cena, empurrando as pessoas com a força de um tidal. Clara viu horrorizada a máscara de um homem que ela conhecia muito bem. Seu pai distante, que acreditava estar morto há anos. Ele estava ali a poucos passos entre as sombras com uma expressão assustadora, e ele não estava sozinho. André, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara mal conseguiu sair, seu coração pulsando num ritmo insano. Na fração de segundos, o mundo dela desabou. O que aquele homem estava fazendo ali? Ele olhou para a multidão e então focou em Clara, seus olhos cheios de um conflito interminável. Clara, é complicado, as palavras dele eram apenas sussurros. E a multidão parou, apavorada, observando aquele reencontro. Sabe de tudo isso? Miguel sussurrou para si mesmo, enquanto seu coração batia forte, a confusão se acumulava. O impacto do que estava acontecendo era insuportável, e enquanto os rostos se viravam, Clara pensou em todas as perguntas que nunca teria resposta. O que ele escondia? O que mais estava envolvido? Uma onda de incertezas varreu a cena, e a verdade começava a se desenrolar, revelando mais segredos do que Clara jamais poderia imaginar. Pai, você estava vivo o tempo todo. O olhar de Clara se fixou no dele, e a pergunta ecoou entre eles como a última linha entre dois mundos que pareciam prestes a colidir. A crowd ficou em silêncio, e a tensão era palpável. Mas então, antes que alguém pudesse reagir, um disparo ecoou, cortando o ar como uma faca. O som se espalhou como fogo, os gritos começaram. Um homem encapuzado aparecera, a arma em punho. O caos se instalou, as pessoas corriam, empurrando-se na tentativa de escapar daquela nova ameaça. Clara ficou paralisada, o olhar fixo na figura sombria. Miguel tentou puxá-la, mas a cena era um horror. Clara, vamos! Ele gritou, mas o pânico dominava o ar. O homem apontou a arma para o céu e disparou novamente. O eco reverberou. Clara olhava para seu pai. Ele estava ali, seus olhos expressando um conhecimento profundo, como se ele soubesse algo sobre aquela situação que ela precisava saber. E enquanto todos se espalhavam, o homem encapuzado gritou: vocês todos precisam ouvir a verdade. O mundo parou. Quem era ele? O que mais ele sabia? Essa reviravolta não era apenas um tiroteio, era um convite a mais segredos. Clara se perguntava se, na verdade, tudo o que conhecia estava prestes a mudar mais uma vez. E naquele momento, duas realidades colidiram. O que mais a verdade poderia esconder? O que significava essa nova ameaça? Os relacionamentos estavam em jogo e tudo se tornava um labirinto de mentiras e traições. Naquele caótico palco, a única certeza era que o desfecho ainda estava longe de ser escrito. Clara estava paralisada, a realidade desmoronando ao seu redor. As palavras de Isabel cortaram como uma faca afiada e toda a confusão a envolvia como uma neblina densa. Ela mal conseguia processar. Eram irmãos, e se tudo o que conhecia fosse uma mentira? A multidão murmurava com uma intensidade que podia ser sentida no ar. Miguel, inicialmente surpreso, agora se sentia como se estivesse prestes a desmaiar.
Ele não sabia o que pensar e ainda mais não sabia o que dizer. Fernando incandescente parecia perder o controle, seus olhos brilhavam com fúria. Você não pode estar falando sério. Tudo isso é uma farsa. Ele se voltou para Clara, as palavras saindo como veneno. Você nunca acreditou que isso pudesse ser verdade, acreditou? Sou eu quem te ama, Clara. Mas em seu olhar havia uma chispa de dúvida, uma rachadura na fachada. Isabel não estava com medo. Não sou só eu que digo isso. Nossa mãe sabia, Clara sabia de tudo, e você tem que entender que, mas antes que pudesse terminar, um grito alterado cortou o ar. Veio de Dona Rita. É melhor você se calar, menina. Você não sabe o que está dizendo. A voz da avó era um trovejante aviso, mas Isabel não recuou. Não podia mais ficar quieta. A verdade precisava sair. Eu não falo por mim, falo porque vivemos em um mar de mentiras. O pai de Fernando nunca foi apenas um homem bondoso em um momento de necessidade. Ele é. Isabel hesitou e Miguel sentiu a tensão aumentar. Ele é o responsável pela tragédia que aconteceu na nossa família. Silêncio. Clara e Miguel trocaram olhares. A multidão estava em choque absoluto. O peso da revelação caía pesada como um manto escuro. Isto não é verdade. De onde você tirou isso? Fernando gritou, quase desesperado, enquanto suas palavras encolhiam sua presença, diminuindo diante da tempestade emocional. E então, a revelação chocante. Isabel, com um olhar determinado, continuou: ele é o homem que destruiu a vida da nossa mãe. Ele fez algo terrível, algo que mudou tudo. O rosto de Clara se contorceu em confusão e temor. O que mais ela não sabia, o que isso significava para ela? Você precisa escutar, Clara. O que aconteceu não foi só um caso. A verdade é que nossa mãe ela foi forçada a sumir. E quando ela voltou, não era mais a mesma. Isabel falava rápido, as palavras explodindo como fragmentos de uma bomba. Ela nunca esqueceu e encontrou a força para esconder tudo isso, proteger você de algo que poderia ser devastador. Dona Rita, tomada pelo choque, balançava a cabeça, enquanto a angústia nas feições era visível. É isso que você quer, Isabel, que a verdade destrua tudo? Clara então começou a tremer. Mas o que isso significa para mim, para nós? Sua voz estava cheia de dor, suas mãos começaram a suar. Essa nova revelação parecia um túnel sem saída. Miguel tomou a frente, seu coração batendo desesperadamente. Espere, o que você está dizendo pode mudar tudo, mas já era tarde. Tudo estava em processo de desmoronar, e a verdade, agora como uma tempestade furiosa, ameaçava levar tudo junto. A multidão sussurrava, o caos corria livre, e ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não poderia deixar isso assim. E então, em um momento de pura virada, um grito atravessou a multidão. Esperem! Era uma mulher desconhecida se movendo entre as pessoas. Todos os olhares se voltaram para ela, e Miguel sentiu um arrepio na espinha. A mulher se aproximou, sua expressão era grave. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. As revelações estavam prestes a continuar, a tensão havia se tornado elétrica. Clara, Miguel, Fernando e Isabel se voltaram para a mulher, todos aflitos e ansiosos pela verdade que poderia ser ainda mais devoradora do que o esperado. Ninguém sabia o que estava por vir, mas o futuro, agora envolto em mistério, prometia ser mais devastador do que podiam imaginar. Meu nome é Lúcia, disse a mulher, e a multidão se tornou um turbilhão de murmúrios. Trabalhei com sua mãe, Clara. Ela tinha segredos, segredos que não podemos mais ignorar. O ar estava pesado com a ansiedade coletiva. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. O que você sabe? Ele questionou, a urgência na voz. Lúcia respirou fundo, seus olhos se movendo rapidamente entre os rostos, buscando apoio. Vocês precisam entender que tudo está interconectado. O passado da sua família, a história de Fernando, é muito mais complicada do que vocês imaginam. A sua mãe e o pai dele não eram apenas conhecidos. Eles estavam envolvidos em algo maior. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu que a cabeça girava. Como assim, o que você quer dizer? Seu pai e a família de Fernando. Eles tinham um relacionamento obscuro, algo que ninguém ousa tocar. Lúcia continuou, suas palavras pesadas no ar. A verdade é que tanto Clara quanto Fernando têm laços com algo que pode mudar tudo. Eles não são apenas irmãos, eles estão ligados a um antigo segredo. Que segredo? Miguel interrompeu, angustiado. As respostas estavam escapando como água entre os dedos, mas Lúcia não estava acabando. Havia uma disputa antiga entre suas famílias. Algo que levou a traições e mortes. A sua mãe, Clara, nunca quis que você soubesse. Ela passou a vida inteira protegendo você de uma verdade que poderia devastar tudo. Então um grito ecoou pela multidão. Precisamos parar com isso. Era Sofia, uma mulher que Clara nunca esperou ver novamente. Sua presença ali gerou um choque instantâneo. Eu não posso deixar isso acontecer.
O olhar de Clara se transformou, o choque tornando-se incompreensão. O que você está fazendo aqui? Porque eu sei a verdade, e mais importante porque a verdade pode mudar tudo sobre quem vocês pensam ser. Sofia gritou, interrompendo o fluxo. Sua aura era carregada de urgência, como se ela estivesse correndo contra o tempo. Miguel olhou fixamente para Sofia, um nó no estômago. Ele não tinha certeza se queria ouvir mais. O ambiente mudou. O que estava antes enredado entre amor e traição se transformou em um emaranhado de segredos inimagináveis. Vocês não sabem o que está em jogo. O que eu descobri pode não só destruir suas vidas, mas também revelar quem vocês realmente são, disse ela, a fresta de um sorriso nos lábios que parecia mais uma máscara de dor. E Clara, você precisa saber a razão pela qual eu me afastei e a razão pela qual sua mãe a escondeu de tudo isso vai abalar suas fundações. A multidão estava em silêncio absoluto. O suspense era palpável e Miguel sentiu que a vida de Clara mudava na frente dele. As verdades que se escondiam poderiam ser mais devastadoras do que eles jamais imaginaram. Agora entra uma pergunta crucial: quem eles realmente eram, o que mais poderia ser revelado? E num instante um grito estrondoso fez todos se virarem, uma explosão seguida de vidro se quebrando. A tenda do altar desabou sobre a multidão e o caos se instalou novamente. O cenário tornou-se um pesadelo. Clara, Miguel e os demais foram empurrados pelo desespero, as pessoas gritando, tentando escapar das sombras que a tenda criava. No meio da confusão, Clara ouviu uma voz familiar. Clara! Era sua mãe ali em carne e osso, surgindo do meio da multidão, sua expressão pálida e angustiada. O que você está fazendo aqui? A história agora prometia um verdadeiro desastre emocional e as perguntas fervilhavam. Como sua mãe poderia estar ali? Então, tudo aconteceu muito rápido. Um grupo surgiu, invadindo a cena, empurrando as pessoas com a força de um tidal. Clara viu horrorizada a máscara de um homem que ela conhecia muito bem. Seu pai distante, que acreditava estar morto há anos. Ele estava ali a poucos passos entre as sombras com uma expressão assustadora, e ele não estava sozinho. André, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara mal conseguiu sair, seu coração pulsando num ritmo insano. Na fração de segundos, o mundo dela desabou. O que aquele homem estava fazendo ali? Ele olhou para a multidão e então focou em Clara, seus olhos cheios de um conflito interminável. Clara. É complicado, as palavras dele eram apenas sussurros, e a multidão parou apavorada observando aquele reencontro. Sabe de tudo isso? Miguel sussurrou para si mesmo, enquanto seu coração batia forte, a confusão se acumulava. O impacto do que estava acontecendo era insuportável, e enquanto os rostos se viravam, Clara pensou em todas as perguntas que nunca teria resposta. O que ele escondia? O que mais estava envolvido? Uma onda de incertezas varreu a cena e a verdade começava a se desenrolar, revelando mais segredos do que Clara jamais poderia imaginar. Pai, você estava vivo o tempo todo? O olhar de Clara se fixou no dele e a pergunta ecoou entre eles como a última linha entre dois mundos que pareciam prestes a colidir. A Crowd ficou em silêncio e a tensão era palpável, mas então, antes que alguém pudesse reagir, um disparo ecoou, cortando o ar como uma faca. O som se espalhou como fogo. Os gritos começaram. Um homem encapuzado aparecera, a arma em punho. O caos se instalou, as pessoas corriam, empurrando-se na tentativa de escapar daquela nova ameaça. Clara ficou paralisada, o olhar fixo na figura sombria. Miguel tentou puxá-la, mas a cena era um horror. Clara, vamos! Ele gritou, mas o pânico dominava o ar. O homem apontou a arma para o céu e disparou novamente. O eco reverberou. Clara olhava para seu pai, ele estava ali, seus olhos expressando um conhecimento profundo, como se ele soubesse algo sobre aquela situação que ela precisava saber. E enquanto todos se espalhavam, o homem encapuzado gritou, vocês todos precisam ouvir a verdade. O mundo parou. Quem era ele? O que mais ele sabia? Essa reviravolta não era apenas um tiroteio. Era um convite a mais segredos. Clara se perguntava se, na verdade, tudo o que conhecia estava prestes a mudar mais uma vez. Então, para o horror coletivo, o encapuzado retirou a máscara, revelando o rosto de um conhecido. Rafael, o melhor amigo de Miguel. Ele estava ali, um incêndio em seus olhos, uma mistura de desespero e determinação. Clara, eu não queria que você soubesse assim, mas a verdade é que eu sou seu irmão. O choque se espalhou como um incêndio rápido, consumindo tudo ao redor. O que estava acontecendo? Clara olhou para Miguel, confusa e perdida. Rafael, o amigo que conhecia desde a infância, se tornara um pilar de sua vida, e agora ele estava rompendo os laços mais profundos de confiança. As palavras dele ecoavam em sua mente. A multidão se agitava, gritos de espanto e confusão preenchendo o ar. Rafael não pode ser, você está mentindo. Clara gritou, os olhos arregalados, o coração disparando. Como isso era possível? As revelações se entrelaçavam em um emaranhado em que a verdade se tornava mais complicada a cada segundo.
Ela olhou para Miguel buscando respostas, buscando qualquer sinal de que tudo isso era uma alucinação. Miguel estava tão perplexo quanto ela. O que você quer dizer com isso? Como você pode ser o irmão dela? A voz dele estava tensa, a raiva se misturando com medo. O caos já era total e a verdade apenas começava a emergir. Rafael respirou fundo e sua expressão se transformou. Tem coisas que vocês nunca souberam sobre suas famílias, e agora é hora de revelar a verdade completa. Eu não esperava que tudo isso acontecesse assim, mas nós precisamos falar. E o que mais estava escondido sob as camadas de segredos? Como isso moldaria tudo o que eles conheciam? Clara olhou para a multidão antes de voltar ao olhar aflito de Miguel, o peso das revelações pesando sobre eles como um fardo insuportável. O que eles iriam descobrir? Como reagiriam a mais verdades em um cenário já caótico? O futuro estava à beira de uma explosão e a única certeza que agora tinham era que a realidade nunca mais seria a mesma. Clara ficou paralisada, a realidade desmoronando ao seu redor. As palavras de Isabel cortaram como uma faca afiada e toda a confusão a envolvia como uma neblina densa. Ela mal conseguia processar a revelação. Eram irmãos, e se tudo o que conhecia fosse uma mentira, a multidão murmurava com uma intensidade inquietante. Miguel, inicialmente surpreso, agora se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele não sabia o que pensar. O que fazer? Fernando estava em estado de fúria, todo o seu controle se esvaindo. Você não pode estar falando sério, isso é uma farsa. Ele se virou para Clara, as palavras saindo como veneno. Você nunca acreditou que isso poderia ser verdade, acreditou? Sou eu quem te ama, Clara, mas no fundo em seus olhos havia uma fissura de dúvida. Isabel não teve medo. Não sou só eu que digo isso. Nossa mãe sabia, Clara, sabia de tudo. Você tem que entender que antes que pudesse terminar, um grito alterado cortou o ar, veio de Dona Rita. É melhor você se calar, menina. Você não sabe o que está dizendo. A avó tinha uma voz de trovoada, mas Isabel não recuou. A verdade precisava sair de qualquer jeito. Falo porque estamos em um mar de mentiras. O pai de Fernando nunca foi um homem bondoso. Ele é. Isabel hesitou, a tensão ecoando no ar. Ele é o responsável pela tragédia em nossa família. O silêncio tomou conta do ambiente. Clara e Miguel trocavam olhares, o peso da revelação desmoronando algo profundo. Não é verdade, de onde você tirou isso? Fernando explodiu, quase desesperado, enquanto sua presença parecia encolher diante da tempestade emocional. Isabel, com determinação, continuou. Ele é o homem que destruiu a vida da nossa mãe. Ele fez algo terrível, algo que mudou tudo. O rosto de Clara estava contorcido em confusão e temor. O que mais ela não sabia? O que isso significava para ela? Você precisa ouvir, Clara. O que aconteceu não foi só um caso. A verdade é que nossa mãe ela foi forçada a sumir, e quando ela voltou não era mais a mesma. Isabel falava rápido, com as palavras explodindo como fragmentos de uma bomba. Ela nunca esqueceu e encontrou a força para proteger você de algo devastador. Dona Rita, tomada pelo choque, balançava a cabeça enquanto sua angústia era evidente. É isso que você quer, Isabel, que a verdade destrua tudo? Clara começou a tremer. Mas o que isso significa para mim? Para nós, sua voz estava cheia de dor, suas mãos umedeciam de ansiedade. Era uma nova revelação, como um túnel sem saída. Miguel avançou, seu coração batia desesperadamente. Espere. O que você diz pode mudar tudo, mas já era tarde. Tudo estava em colapso e a verdade, como uma tempestade, ameaçava levar tudo junto. A multidão começava a murmurar, o caos se espalhava e ele sentia o chão tremendo. Esperem! Um grito atravessou a multidão. Era uma mulher desconhecida se movendo entre as pessoas. Todos se viraram para ela e Miguel sentiu um arrepio. A mulher se aproximou, sua expressão era grave. Deixe-me contar a verdade porque eu sei. A tensão aumentou. Meu nome é Lúcia. Trabalhei com sua mãe, Clara. Ela tinha segredos que não podemos mais ignorar. Miguel respirou fundo, fixo na mulher. O que você sabe? Ele questionou a urgência na voz mais forte. Lúcia respirou mais uma vez, seus olhos analisando o ambiente. Vocês precisam entender que está tudo interconectado. O passado da sua família, a história de Fernando, é muito mais complicada. Sua mãe e o pai dele não eram apenas conhecidos. Eles estavam envolvidos em algo grande demais. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu sua cabeça girar. Como assim? O que você quer dizer? Seu pai e a família de Fernando estavam presos em disputas, algo que levou a traições e mortes. Sua mãe, Clara, nunca quis que você soubesse. Ela passou a vida inteira protegendo você de uma verdade que poderia devastar tudo. E então a cena se transformou. Precisamos parar com isso. A voz de Sofia, alguém do passado de Clara, ecoou na multidão. A mulher estava ali e sua presença gerou um choque. Eu conheço a verdade. O olhar de Clara se transformou, a confusão tomou conta dela.
Sofia, o que você está fazendo aqui? Porque eu sei a verdade, e a razão pela qual sua mãe escondeu tudo vai abalar suas fundações. Sofia disse, a urgência estampada em seu rosto. Em meio a tudo isso, um homem encapuzado surgiu, uma arma na mão. O caos começou. Vocês todos precisam ouvir a verdade. O mundo parou. Clara se perguntava, a verdade estava prestes a ser desvelada. Então Rafael abaixou a máscara. Clara, eu sou seu irmão. A multidão paralisou, a confusão espraiada. Isso é impossível. Clara gritou, o pânico tomou conta, e antes que qualquer um pudesse processar, o disparo ecoou, um grito. O caos, Clara olhou para Miguel buscando apoio. Segura firme, Clara, ele disse com vulnerabilidade em sua voz, e em um instante tudo parecia fragmentar-se. Rafael estava prestes a revelar algo que mudaria tudo outra vez, mas as palavras ainda não saíram, a tensão fervilhava no ar. Clara não sabia se estava pronta para ouvir. No final, precisamos enfrentar o que está escondido. A determinação reluzia nos olhos de Miguel, o futuro deles era incerto, e a resposta estava prestes a vir à tona. Ok, fãs do canal. Esse foi um final repleto de tensão e reviravoltas, mas a jornada não para por aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu até agora. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere NM mais o M segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs conseguem entender a importância de apoiar o canal com essas ações.